Ah, muito bem-vindos ao nosso webinário sobre a VBMap. Nesse webinário, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse manual, a importância desse manual e também a teoria na qual ele foi embasado, né? Então, vamos começar se apresentando um pouquinho. Eu sou Luísa Asfora, eu sou apaixonada pela VBMap e usuária da VBMap há mais de 10 anos, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar com a aba, que eu já venho tendo contato com a VBMap. Eu sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Também sou especialista em aba e mestre em educação especial, com ênfase em aba. Ah, Me tornei especialista pelo Núcleo Paradigma e mestre pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos. E estimulação precoce sempre foi uma área do meu maior interesse, assim, da minha adoração por estudar, por aplicar, por aprender mais sobre isso. E desde 2013, foi quando eu comecei a trabalhar com ABA, eu comecei já nesse universo do ABA, na estimulação precoce, e já pude ter a oportunidade de observar as minhas supervisoras aplicando a VBMap. Eu pude auxiliar essa coleta de dados, né? Depois eu comecei a ter um pouquinho mais de autonomia, coletando dados sobre supervisão das minhas supervisoras, elas me ensinando como aplicar aquele manual, como coletar o dado, como usar esse manual. E com o passar do tempo, com o treinamento delas, eu fui me tornando capaz, né, de aplicar esse manual da forma correta, de forma eficiente, independentemente. E em 2017 eu fiz o curso da aplicação do VBMap com o autor do manual, o Dr. Mark Sandberg, que a gente já falou sobre ele lá no nosso Instagram. E hoje em dia a minha relação com o manual eu continuo aplicando esse manual. Hoje eu faço a supervisão de pessoas, né, que querem aprender mais sobre a FBMap. E a gente aqui no Guia dá essa aula, né, dá esse curso também da VBMap para que as pessoas possam ter um conhecimento maior e melhor e mais aprofundado desse manual para usar ele com mais segurança. Oi, gente, eu também vou estar guiando vocês, né? Vou ser uma das professoras, das instrutoras nesse curso. Como a Luísa falou, a gente é, assim, fã desse manual e desde como, assim, a minha história com o VibMap começou enquanto eu ainda era estagiária de psicologia, então, eu comecei estagiando numa clínica que fornece, assim, serviço, né, intervenção baseada em aba. E desde meus primeiros estágios da faculdade, eu já tinha contato com o manual. E depois eu me formei, né? Terminei a faculdade, terminei meu estágio. Me formei, então eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. E a minha história começou ainda enquanto estagiária e, assim, permanece até hoje. Então eu já tenho aí quase 10 anos de prática, né? Implementando intervenção baseada em aba, e quem trabalha com intervenção baseada em aba, a história se conecta, né, e cruza completamente com a aplicação do VibMap. E depois que eu terminei a faculdade, decidi, né, fazer mestrado, continuar a minha formação, né, acadêmica e também prática e clínica. Então, eu fiz mestrado em psicologia. Depois que eu terminei o mestrado, eu percebi que ainda queria aprender, ainda tinha muito a aprender, então ainda estou no doutorado. Fez parte da minha formação também fazer uma especialização mais voltada para essa prática mesmo, né? Uma especialização em aba, em terapia comportamental, pela Universidade de São Paulo. E já tenho, como eu falei, né, mais assim, uns 10 anos de conhecimento, estudo e aplicação do VibMap, mas não só isso, né? Então, a minha área de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, são voltadas, né, ao estudo do comportamento verbal, que é a teoria que embasa o VibMap. O VibMap ele nasceu a partir de estudos sobre essa teoria do comportamento verbal. E para mim é um prazer, assim, eu amo falar sobre isso. E tem uma longa história, né, de contato com esse manual durante a minha trajetória profissional, né? Que também já estou aí, atualmente trabalho como supervisora, mas já passei por várias etapas do caminho ali de uma pessoa que trabalha
com intervenções baseadas em água. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem é o Mark Sandberg, né? Que é o autor desse manual do VibMap. O Mark Sandberg, ele é PhD, né, em psicologia, tem doutorado em psicologia. Ele fez o doutorado dele pela Western Michigan University, sob a orientação do Dr. Jack Michael, que é uma das pessoas, uma das figuras assim mais importantes, né, da nossa área. Então, ele é uma pessoa que tem anos, assim, décadas de estudo, de pesquisa nessa teoria do comportamento verbal. Ele fundou essa revista científica, que é a The Analysis of Verbal Behavior, que é a análise do comportamento verbal, que é hoje uma das revistas principais, assim, e que ainda continua explorando e avançando em pesquisas sobre o comportamento verbal. O Mark Sandberg, ele tem mais de 50 publicações, 6 capítulos de livro, inclusive é autor de um livro, né, sobre ensino de linguagem para crianças com autismo e outros transtornos do desenvolvimento. E o Sandberg, ele é autor do capítulo do comportamento verbal no livro Applied Behavior Analysis, que a gente brinca que é a Bíblia branca, o livro branco da análise aplicada do comportamento. É um livro, assim, um manual mesmo, né, para quem trabalha com aba. E o Sandberg, ele é o autor do capítulo de comportamento verbal. Então, só nessa breve introdução aqui que eu estou passando para vocês, já fica bem claro, já dá para ver que o Sandberg é uma pessoa que embasa, né, que assim, ele tem toda a prática dele e a atuação acadêmica no estudo do Verbal Behavior, que é o livro o livro, né, do Skinner. É uma área de pesquisa que eu sou apaixonada, assim, realmente é das coisas que eu mais gosto de estudar. E passando para, assim, enfatizando bastante isso do papel dele na nossa área, né? Enquanto pesquisador, professor e também atuante, né, clínico, o quanto ele é uma pessoa que entende e que domina a teoria do comportamento verbal, que é a base, assim, é o tudo para quem quer trabalhar para quem quer implementar o VibMap. Então, assim, a gente quis assim só dar uma breve introduzida para vocês sobre uma contextualizada, na verdade, sobre quem é o Mark Sandberg, o criador, né, o fundador do VibMap, da VibMap. Isso, né? E a gente é super fã dele, muito grata, né? Porque a VBMAP, né? Que é a sigla para Verbal Behavior Milestones Assessment and Place Program, que é um protocolo, né? De avaliação de marcos de desenvolvimento e também de planejamento de como essa criança, qual é o melhor programa de ensino para essa criança, né? Então, a gente é muito grata que o Mark Sandberg, né, nos seus 40 anos de pesquisa, ele juntou tudo isso e criou um protocolo, né, para dar para a sociedade um resultado desse trabalho dele, extremamente aplicado, que a gente aplica com várias crianças de diversas idades, não só com autismo, mas com atrasos na linguagem de forma geral, atrasos no desenvolvimento de forma geral, né? Ele, além de tudo isso que a Anne falou e que ele publicou, ele foi professor, né, de mais de 80 cursos universitários sobre análise do comportamento, comportamento verbal, linguagens de sinais e desenvolvimento infantil e desenvolvimento da linguagem. Então, ele sabe muito do que ele está falando, ele estudou muito e o manual é um resultado desse trabalho dele, dessa pesquisa, desse estudo e completamente baseado em evidências científicas. E esse manual, é importante dizer que muita gente não sabe, né, que o Mark Sandberg, ele foi autor da primeira versão da ABLS, né? Ele e o Partington foram autores da ABLS e o Sandberg resolveu se retirar da ABLS, ele não concordava com algumas coisas da ABLS e ele resolveu, a partir daí, criar a VBMap. Então, a VBMap, ela não é uma evolução da ABLS, mas ela é um passo seguinte da ABLS, nesse sentido, porque o que ele mais queria era simplificar a avaliação, simplificar a análise dos dados, né? Quem já aplicou o VBMap vai saber o que eu estou falando, quem não aplicou, a gente vai apresentar lá na frente, mas ele queria que em um gráfico, em uma página, você pudesse olhar e perceber
quanto essa criança estava bem, comparado com o desenvolvimento típico, ou quão atrasada ela estava, né? E quais marcos do desenvolvimento, quais áreas do desenvolvimento ela estava mais em defasagem. Então, ela está mais defasagem com brincar, olha, a habilidade dela de fazer petita é muito boa em comparação com o social. O social é muito ruim comparado com o econômico. Então, a gente consegue também comparar área a área, né? Então, ele queria, né? E quem conhece a Abels também sabe que o gráfico é bem complicado, é bem extenso, e não permite essa comparação também com o desenvolvimento típico. Na VBMAP, a gente tem uma comparação com o desenvolvimento típico, e a gente está na segunda edição da VBMAP. E a gente acredita que não vai haver uma terceira edição, porque o Mark Sandberg, infelizmente, diz ter se aposentado. A gente ainda tenta trazer ele para o Brasil, tenta fazer ele fazer palestras por aqui, a gente não desistiu, né? Mas a gente acredita que vai parar por aqui. Ah, e muitas pessoas, né, acreditam que a VBMAP é só uma avaliação das habilidades da criança, dos marcos do desenvolvimento da criança. Mas a VBMAP é muito mais que isso. Ela está interessada, né, em descobrir não só o que a criança sabe fazer, não sabe fazer, consegue ou não consegue, mas o que é que está funcionando como barreira para essa criança aprender de forma natural, né? Naturalmente no ambiente dela, as interações dela, por que que ela não está aprendendo? Então, a gente também usa esse manual para avaliar barreiras à aprendizagem, e é super importante essa avaliação. Também a gente avalia qual é o modelo de ensino mais eficiente para aquela criança. Então, muitas vezes, né, a gente sabe que dentro da análise do comportamento, na verdade, a gente não toma decisões baseadas no achismo. Eu acho que é melhor assim, ou eu acredito que é melhor dessa outra forma. A gente toma decisões baseadas em dados, e a VBMAP dá esses dados para você dizer se essa criança precisa de um formato mais naturalístico, precisa de um formato mais de tentativas discretas, mais de 1 para 1, ou em pequenos grupos. Então, você tem dados, parâmetros para tomar essa decisão e reavaliar, né? Já que a gente quer que ela sempre esteja aprendendo de forma mais natural possível, a gente tem parâmetros para reavaliar quando que a gente vai inserir ela em contextos de ensino mais naturalistas. Outra coisa que eu acho super importante, ainda mais eu sendo terapeuta ocupacional e apaixonada pela estimulação precoce, é que a VBMAP ela não foi feita apenas da expertise do Sandberg, que a gente sabe que é incrível. Ele é um gênio do comportamento verbal, mas ele não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, na VBMAP, ele contou com a colaboração de analistas do comportamento, de terapeutas ocupacionais, de fonoaudiólogos, de professores de educação especial, de psicólogos e também pais de crianças com necessidades especiais. E antes de lançar esse protocolo, ele foi amplamente testado em clínicas, né, em centros educativos, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, né? Então, foi um trabalho de colaboração muito profissional. E eu acho que uma coisa que ele falou muito no curso dele, e que talvez a gente eu não vejo acontecer tanto na prática, é que deveria, inclusive, esse protocolo ser aplicado em conjunto com outros profissionais, não o analista do comportamento sozinho, ou o hotel sozinho, ou quem quiser aplicar sozinho, mas usar a expertise de todo mundo, o olhar diferenciado de cada especialidade, para de fato analisar cada área daquela da melhor forma possível. A VBMAP, acho que todos vamos concordar, não vai ser novidade para ninguém, mas vale lembrar, ela é um protocolo padrão ouro para pessoas com desenvolvimento atípico, né? Ela é o protocolo mais utilizado mundialmente para avaliar indivíduos diagnosticados ou sob suspeitas de TEA. Mas, como eu falei, ele não é exclusivo para esta população. Ele é um protocolo de desenvolvimento infantil, né, para crianças com atraso na linguagem e no desenvolvimento de forma geral. Mas para a gente aplicar esse protocolo, eu falei um pouquinho da minha história, a Anne falou um pouquinho da história dela, vocês viram que teve muito estudo, teve muitos anos aí, de prática, né? Prática supervisionada também. E o Mark Sandberg, ele realça para a gente alguns pré-requisitos que a gente tem que respeitar, ou deveria respeitar. Ele gostaria que a gente respeitasse para a melhor aplicação da VBMAP. E eu vou dizer para vocês quais são esses, né? Então, o primeiro deles é você ter uma compreensão básica da teoria do comportamento verbal do Skinner. Se essa teoria é o que
dar base, né, para análise dos dados, né, para análise do comportamento da criança, como você vai saber que você está avaliando corretamente alguma coisa se você não entende a diferença de um intraverbal, de um antecedente, de um mando, de um antecedente para um tato? Então, é uma coisa que a gente vê muito na nossa prática, essa dúvida, as pessoas marcando a criança fazendo um tato, quando na verdade ela fez um mando, né, as pessoas tentando fazer um ecoico e fazendo, às vezes, enfim, um intraverbal com a criança, ou um mando também com a criança. Então, a gente vê muita confusão dos operantes verbais. E isso vai fazer com que você tenha dados não reais, né? Dados errôneos sobre o que a criança sabe e não sabe fazer. Então, para que você possa aplicar o manual, você precisa ter essa compreensão, né, básica, pelo menos, da teoria do comportamento verbal de Skinner. Você também precisa saber um pouco, né, sobre análise do comportamento. Você precisa entender o que é um estímulo discriminativo, o que é uma consequência reforçadora, o que é motivação, você precisa entender o ABC do comportamento, você precisa entender um pouco de como funciona, né, os princípios do comportamento, né, os princípios básicos do comportamento, né? Então, essa compreensão básica ela é super importante e faz também a diferença para que você possa avaliar da forma correta. Seria interessante também que você tivesse familiaridade com estruturas linguísticas e com o desenvolvimento típico da linguagem, né? Então, que você entenda quais são os pré-requisitos da fala da criança, que ela normalmente fala antes, né? Antes de você ensinar tal som, o man vem primeiro do vá, da vaca, né? Então, a gente saber um pouco desse desenvolvimento típico da linguagem. Como eu falei, a gente não sabe tudo, não tem ninguém que saiba de tudo isso, e essa colaboração faz com que seja mais possível, né, você avaliar corretamente a criança e exigir os alvos corretos para aquela criança quando a gente está colaborando com a fono, com uma TO, por exemplo, né? Ah, já que é padrão ouro e a mais usada no mundo para o autismo, e a gente acredita que a maioria de vocês que está aqui hoje trabalha com essa população também, você precisa entender as características, né, as principais dificuldades dessa população, o que é que isso implica no desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, a gente precisa entender não só do autismo também, mas de outras desordens do neurodesenvolvimento. E aí vem o que eu acho que é o principal, né? Não vai ter nenhum curso, nenhuma aula de aba, nenhuma aula de comportamento verbal que vai dizer, pronto, agora você sabe de autismo, você sabe de aba, você sabe de comportamento verbal, te ensinei um pouquinho aqui qual é o desenvolvimento típico da linguagem, vai lá aplicar o VBMAP. Você não vai conseguir, né? Vai ficar com dúvida, vai achar que o problema foi do curso. Mas na vida a gente gosta sempre de falar isso, a gente não aprende nada só com instruções. A gente precisa colocar a mão na massa. E quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente tem outra pessoa vendo o que a gente está fazendo, isso é muito valioso para que a gente possa aprender, porque essa pessoa vai ver coisas que a gente está errando, que a gente não viu, porque estava focando em outra coisa, estava mais ligado na criança. Então, o que o Mark Sandberg fala e que a ciência inteira indica é quando você quer aprender algo, né, ainda mais prático, né, você precisa praticar. Você precisa ver pessoas dando modelo para você, você precisa fazer, você precisa receber feedback, né, você precisa ensaiar, você precisa de muita prática para você poder aplicar isso. Então, a gente vai ver daqui a pouco também um videozinho, uma dinâmicazinha, que vocês vão entender que só com um olhar muito já treinado, a gente consegue também otimizar esse tempo de avaliação. Né? Porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a criança brinca, você avalia o brincar, o social, o motor, a imitação, o mando, tá tudo junto, tudo está acontecendo junto. E a gente só consegue realmente otimizar essa avaliação com essa prática, né? E, de preferência, ter uma colaboração, ter profissionais de diferentes áreas com você para avaliar aquela criança. E agora eu vou falar um pouquinho para você, uma breve introduzida, porque como a gente até falou antes, né, a área do comportamento verbal é uma área assim gigante, é uma área infinita e nunca acaba o estudo nisso. Vai sempre haver pesquisa sobre essa teoria do comportamento verbal. Eu vou dar uma breve introduzida aqui para vocês do que é essa teoria do comportamento verbal. Então, para análise do comportamento verbal, para análise do comportamento como um todo, a linguagem ela é compreendida como através da ótica da teoria do comportamento verbal do Skinner. E essa teoria do comportamento verbal, né, esse comportamento verbal, ele é um comportamento operante como todos os outros, e que está implicado, está envolvido ali
uma relação de contingência em que existe sempre um antecedente, um comportamento, né, e uma consequência. Mas o que que tem de diferente desse comportamento verbal para os outros comportamentos operantes? É que no comportamento verbal, para ser classificado como comportamento verbal, é necessário que haja um ouvinte e que esse ouvinte é que vai fornecer essas consequências, né? Então, o Skinner ele traz uma inovação para assim para a questão da linguagem, né? E como ele chama e como a gente compreende a linguagem através dessa ótica do comportamento verbal, ele traz um papel de protagonista no ouvinte muito grande e o que eu acho que é uma sacada genial assim do Skinner nesse sentido. E é como estou falando, vou trazer uma breve introduzidazinha aqui sobre isso, porque sem ter esse entendimento do que é o comportamento verbal, fica bem difícil você ter uma compreensão realmente do manual. Então, assim, uma das coisas que está, eu diria assim, associadas, né, da teoria, dessa teoria com o comportamento verbal é que uma resposta verbal, como falar água, ela pode ser várias coisas. Você não. E o VibMap, né? Ele, se vocês já tiveram oportunidade de olhar, e a gente vai até mostrar umas imagens aqui de como que ele é, que ele está desenhado. Existem várias maneiras de classificar essa resposta ou a criança ao falar água. Então, por exemplo, se a criança falou água numa condição em que ela desejava, ela estava com vontade, estava saciada, estava com sede de água, a gente vai classificar essa resposta como mando. Por quê? Porque existia um antecedente de uma motivação, né, que a gente chama de uma operação motivadora, uma saciação, ela estava com privação de água, né? Vai ver que estava muito calor ali, enfim, ela solicitou água. E se a pessoa está com muita sede, que ela pede água, o único reforçador para essa resposta é conseguir água. Se a criança está ali morrendo de sede e querendo água e pede água e você entregar café, muito provavelmente ela vai recusar. Então, o único reforçador para esse pedido, para essa motivação, vamos dizer assim, só para simplificar, é receber essa consequência específica. Então, nesse caso, essa resposta de água seria um mando. Um outro caso, ou uma outra situação, em que uma criança que está aprendendo a falar, por exemplo, aponta para a garrafinha de água dela e fala água, ou tem alguém ao lado dela bebendo água e ela só aponta e fala água. Essa resposta a gente classificaria como um tato, que o antecedente é não verbal, então ela viu ali alguém bebendo água, ela viu a garrafinha de água dela, e se ela, digamos, se ela está aprendendo a falar e falou água ali pelas primeiras vezes, todo mundo vai fazer uma festa. Nossa, que lindo, é a água mesmo, você está muito esperto, enfim, isso aqui é a garrafinha de água mesmo, enfim, vai ter toda uma festa ali em cima dessa resposta da criança. Um outro exemplo de um outro operante verbal, né? Seria quando a criança está exatamente aprendendo a falar, que, sei lá, por exemplo, tem ali uma brincadeirinha, uma brincadeira de água, as crianças, a mãe está brincando com alguma coisa ali de água e com alguns brinquedos dentro da água, tomando banho mesmo, né? E fala, é a água caindo. E aí a criança repete água. E aí a mãe, ou enfim, quem tá dando banho na criança fica super feliz se a criança repetir essa palavra água, só repetir, né? Diante de repetir, diante de ouvir esse estímulo, ela repetir. E uma outra situação, um outro exemplo, seria quando alguém pergunta para a criança, né? Um exemplo assim, o que você tomou hoje no lanche? E aí a criança responder, água. Essa resposta seria classificada como intraverbal, né? Que é uma resposta controlada assim, com um antecedente verbal, nesse caso aqui uma pergunta, e mantida por reforço generalizado. Você bebeu água? Legal, que bom, porque você precisa se hidratar, enfim.
Então, o que eu quis trazer com esse slide aqui, com esse exemplo, com esses exemplos, é que a mesma fala, uma mesma palavra, água, você pode registrar ela no VibMap, como um mando, como um tato, como ecoico e como um intraverbal. Se você não sabe a diferença entre esses operantes e qual é a função dessa palavra água, que função teve para aquela resposta, você não vai saber onde registrar. E é isso, é a mesma palavra, é a mesma coisa, é água. Onde é que eu vou registrar isso no VibMap, no manual? O que que é essa resposta de água? Qual é a função? O que que a criança está querendo me dizer nesse exemplo aqui, nessa ocorrência dessa palavra onde ocorreu essa palavra água? Onde é que ela está encaixada? Você precisa saber disso aí, porque senão você não vai conseguir registrar mesmo no manual. Então, por isso que estamos sendo bem repetitiva, mas é porque eu acho que não dá para não ser que o nome do manual, ele tem associado no nome dele comportamento verbal. E é uma teoria bem complexa mesmo. Acho que é uma das teorias mais complexas, é um dos livros mais complexos e densos do Skinner. E que se você não tem assim minimamente uma familiaridade, né, ou como assim, até se você abre o manual do VibMap, no primeiro ou no segundo parágrafo tem dizendo lá, ele diz, o Mark Sandberg diz assim: olha, esse material, essa avaliação, ela é baseada na teoria do comportamento verbal. E você precisa estar familiarizado com essa teoria antes de passar esse manual, antes de aplicar. Então, a nossa sugestão, assim, fortemente é que vocês estudem, compreendam, saibam diferenciar esses operantes, porque aí sim isso vai permitir vocês conseguirem aplicar esse manual de uma maneira mais correta, assim, né? Mais condizente. Isso, e eu acho que, de fato, você conhecendo isso, você entende o que a criança faz e não faz, sobre quais condições ela faz e quais condições ela não faz. Porque uma avaliação típica da linguagem é você vai chegar, normalmente você chega para as pessoas e fala: ah, o que que seu filho fala? A mãe fala: ah, ele fala, já sabe falar mamãe, já sabe falar papai, já sabe falar água, já sabe falar bola. E daí você segura a bola e a criança não fala bola para pedir a bola, ela fica apontando. Ah, mas ela fala bola. Quer ver, ó? Fala, mamãe, bola. Aí o menino, bola. Então, esse menino fala bola. Mas é que comportamento, né? Isso aí de bola. É um mando, ele não sabe pedir por bola, mas ele é capaz de ecoar, né? De imitar um som, né? Emitido pela mãe. Então, quando a gente. Acho que é isso, quando o Anny falou assim, foi inovador Skinner ter trazido isso, é que ninguém atentava para além da forma do comportamento, para além da forma da palavra. E sim para a função, né? A gente começou a tentar para a função. E quando a gente vê o desenvolvimento atípico, no desenvolvimento típico, o que acontece? A criança aprende a ecoar, e daí ela aprende a tatear, e daí ela aprende a fazer mando, tudo meio que junto um do outro, né? Ou muito próximo um do outro. No desenvolvimento atípico, a gente vai vendo que a criança pode ter um mando muito forte, mas não nomeia nada quando aparece na frente dele, ou o contrário, né? Nomeia tudo, mas não faz mando das mesmas palavras que tateia, né? Então, isso é muito importante a gente entender, porque são contingências comportamentais diferentes. Antecedente comportamento ele é mantido por consequências diferentes e a gente precisa saber para poder ensinar corretamente. Então, é muito extenso, é muita coisa. Vamos voltar um pouquinho para a VBMAP, né? A gente falou que a VBMAP não é apenas os marcos, né? E os marcos já são do desenvolvimento, né? Os marcos já são uma grande parte do manual, é a parte de fato mais utilizada, né? Ela compreende 16 áreas do desenvolvimento, a gente vai ver já já quais são, 170 marcos de linguagem, né? De aprendizado e comportamento social. É, alocados em 3 níveis de desenvolvimento, tá? Então, o manual ele foi elaborado com base no desenvolvimento típico de crianças de 0 a 4 anos, e isso é dividido em 3 níveis, né? E a gente vai entender também por quê já já. É, e, bom, e são 170 marcos, né? Depois que a gente passa dessa avaliação dos marcos, né, das habilidades, a gente vai para a avaliação das barreiras, como eu falei. Então, ele apresenta nesse manual 24 barreiras comuns ao aprendizado, né? É,
e barreiras comuns também para a linguagem, né, para o desenvolvimento da linguagem, apresentadas por crianças com autismo. Muitas dessas barreiras, inclusive, citadas pelo DSM. Então, é importante você entender, tá bom, eu entendi por que que minha criança não tem essa habilidade, mas por quê, né? Então, aqui é o quê, e aqui seria uma boa explicação de alguns porquês, pelo menos de boa parte dos porquês ela não aprendeu, não tem isso daqui. Depois que a gente faz isso, você vai começar a planejar a sua intervenção, né? Você já tem bastante dados para trabalhar. E aí, ele traz para a gente um guia, né? Que ele chama de avaliação de transição, que é uma avaliação de 18 áreas específicas que guiam a gente a planejar o melhor formato de ensino para atender hoje as necessidades daquela criança. Então, cada criança é única, cada gráfico, você pode aplicar o gráfico com 30, 40, 50 crianças. Vão ser gráficos de marcos e barreiras totalmente diferentes, crianças com necessidades diferentes. E essa avaliação de transição, ela te ajuda a olhar para a necessidade dessa criança e atender ao que ela realmente precisa para que ela possa aprender de forma mais rápida. E aí, quando você faz tudo isso e a criança ainda não está aprendendo, você fala, poxa, mas eu já revi procedimento, eu já revi ah, a necessidade dela, estou no ambiente mais um para um, eu já eliminei a barreira de motivação social, eu já fiz tudo isso, ela ainda não está aprendendo muito bem, não está aprendendo com a velocidade esperada, você pode utilizar a análise de tarefas, que é outro componente desse manual que é muito utilizado para as crianças que estão avançando lentamente, né? Então, ela demora muito para alcançar critério, atingir critério para aquele objetivo, né? Então, ela quebra esses 170 marcos em outros marcos, eu vou mostrar também pré-requisitos para cada um desse marco, né? Então, estou falando muita coisa, talvez para quem não conhece a VBMAP não esteja fazendo sentido nenhum, mas eu vou mostrar isso graficamente já já. E depois disso, ele oferece recomendações, né, de programas baseadas nas dificuldades das crianças. Então, a criança não pontuou em tais e tais marcos, o que é que ele sugere que a gente comece trabalhando, tá? Então, veja que ele pensou em tudo, né? E esse manual é extremamente completo, do começo ao fim. Então, quando a gente fala nas 16 áreas de desenvolvimento, né? E vamos primeiro falar dos 3 níveis, né? Então, a gente está vendo aqui que aqui tem o nível 1, aqui tem o nível 2, aqui tem o nível 3. Cada um desse retângulo grande aqui é uma área do desenvolvimento. E a gente tem 16 áreas. No nível 1, do nível 1 para o nível 2, a gente acrescenta algumas áreas de desenvolvimento que a criança está ficando um pouquinho maior, então ela tem mais repertório, né? Tem mais habilidades. E do 2 para o 3, algumas saem e dão lugares para outras áreas mais complexas, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o mando, a habilidade de fazer pedido está presente no nível 1, no nível 2, no nível 3. A habilidade de nomeação, né, o tato, está no nível 1, 2 e 3. A mesma coisa para o ouvinte, a mesma coisa para habilidades visuais de pareamento, a mesma coisa de brincar. Uma criança até 4 anos está brincando, está pedindo, está se comportando como ouvinte, está socializando, né? Mas uma criança já, aqui vai de 0 a 1 ano e meio, aqui de 1 ano e meio a 3 anos, aqui é 3 anos a 4. Então, a habilidade de imitação, você vê que ela já para aqui, né? Ela já parou no nível 2, ela não segue para o nível 3, porque teoricamente a criança já aprendeu tudo que tinha que aprender de imitação até o nível 2, né? A habilidade de ecoico também, ela deixa de existir no nível 3, que é aquela habilidade de imitar os sons que os outros estão fazendo, né? Então, a criança não fica mais repetindo os sons, ela agora já faz intraverbais mais complexos, ela já responde perguntas, já monta frases mais extensas, né? Então, a habilidade de grupo começa a surgir, de linguística, também, e aqui aparece as de leitura, escrita e matemática, né? Então, você vê que vai crescendo em complexidade, algumas vão saindo, outras vão chegando, né? Mimetizando, né? Referindo ao desenvolvimento típico, na verdade. E aí, como é que a gente pontua, né? Você tá vendo que aqui tem um número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 é a pontuação máxima em cada área que a criança pode fazer, tá? Então, uma criança de até 4 anos
mais ou menos, em torno de 4 anos, ela está pontuando 15 de mando, 15 de tato, 15 de ouvinte, né? E você vê que esse um, ele faz referência a dois retângulos menores. Então, a criança, para cada ponto desse, ela pode pontuar parcialmente, que aí a gente pintaria só metade, tá vendo aqui a linha pontilhada, ou ela pode pontuar o ponto completo, né? Então, ela tem um ponto de mando, ou seja, essa habilidade um, que é bem descrita lá no manual, a criança fez completamente, tá? Então, essa é basicamente a dinâmica desse gráfico das áreas de desenvolvimento. Aí, lembra que eu falei também que o Mark Sandberg queria ver o quê? Queria olhar para um gráfico, para uma página, ele queria que todo mundo fosse capaz de olhar para esse gráfico e entender quão atrasada a criança estava ou não. Então, quando a gente começa a colorir o gráfico, a gente começa a ver é, quais áreas ela está mais forte, quais áreas ela está mais fraca, e se ela tem 4 anos, por exemplo, e está no nível um, ela está bem atrasada para o que era esperado que ela fizesse. Então, você consegue fazer essa leitura com uma rápida olhada, né? E era o que ele queria. As 24 barreiras de aprendizado, do aprendizado, você vê que basicamente é a mesma ideia, né? Quanto mais colorido isso aqui, é negativo para a criança, ela tem muita barreira. Enquanto no outro gráfico a sua intenção é que ele preencha mais, esse gráfico você quer zerar, você quer deixar ele completamente branco, porque você não gostaria que essa criança estivesse apresentando barreiras para o aprendizado. E para pontuar cada um desse quadradinho, né, quando tem esse aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, faz referência à avaliação, tá? Então, primeira avaliação, segunda avaliação, então você vai comparando ao longo das avaliações o quanto que cada areazinha dessa, cada barreirazinha dessa aumentou, que não é seu interesse, ou diminuiu, que é o seu interesse, tá? E aí você tem parâmetros para dizer se a criança, que está presente lá no manual, né? Se a criança está pontuando 1, 2, 3 ou 4, tá? Então, também, com uma olhada, você consegue ver, nossa, esse gráfico está muito preenchido, ela está com muita barreira, no aprendizado dela. E aqui vem a avaliação de transição. Mesmo layoutzinho, a mesma ideia. Aqui tem 4 reavaliações. Aqui tem 5 possíveis pontos, né? Vai de 0 a 5, então 6 possíveis pontuações, na verdade. E você quer que a criança esteja com esse gráfico mais coloridinho, né? Então, se a criança tem uma pontuação nos indicadores muito boa, se a criança tem uma pontuação nas barreiras mais baixa, você tem todo um parâmetrozinho para ir pintando esse gráfico aqui. Então, tem muito pouco espaço para achismo, são parâmetros. Você vai lendo lá o que tem e vai classificando onde a criança está. Então é bem interessante, é bem extenso essa análise também. Então não dá para a gente falar aqui no webináriozinho, mas tem isso, né? Então você quer que quanto mais essa avaliação esteja pintadinha, mais habilidade essa criança tem para estar aprendendo em contexto natural. Se ela não tem muitas dessas habilidades, você não adianta colocar ela no contexto natural com muitas crianças para aprender, porque ela não tem habilidades necessárias para aprender num ambiente mais natural. E a análise de tarefas, como eu falei, você só vai usar para aquelas crianças que não estão evoluindo da forma esperada, o progresso está sendo muito lento. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai basicamente, ela pega esse nível um aqui, que tinha 5 marcos, por exemplo, para o mando, e ela quebrou, ó. O nível um do mando, aqui, ó, essa tabelinha aqui vira isso tudo aqui, tá vendo? Cada tabelinha dessa vai virando essa grande coluna aqui. E para cada marcozinho desse, né, o marco um, ela vai e vai quebrar, ó, em 1, 2, 3, 4 pré-requisitos. Então, se essa criança não consegue nem pontuar o 1 no mando, o que a gente vai fazer é quebrar isso, né, em mais pré-requisitos e avaliar e ensinar cada um desses pré-requisitos. Então, isso é basicamente a análise de tarefas. Então, bom, tentei apresentar aqui para vocês entenderem um pouquinho qual é a dinâmica desse manual, né? Como que ele utilizado, né? E a gente agora vai fazer um ensaiozinho com vocês, bem rapidinho, né? Já vai passar um videozinho aqui para vocês, para a gente mostrar o quanto de coisas que daria para a gente avaliar, como é uma situação de avaliação, né? A gente não para e faz, vamos avaliar o quanto de resposta que essa criança me dá. Vamos avaliar o quanto, né, de coisas que ela sabe fazer. A gente vai meio que avaliando de algumas formas. Vamos ver uma delas agora. Do menino?
E o menino tá fazendo o quê? Cocô. Cocô. Ele tá fazendo cocô, João. Ele não tá trabalhando, não, ou indo pra escola. Lê para mim o que é que tá escrito aqui. É mesmo, barco? Mas deixa eu ver, só tem barco, tem outra coisa, não tem não? Deixa eu ver. Olha, cadê? Tem um que tem a bicicleta. Olha, o skate, né? O skate, o que mais? O carro. E quem é esse? E esse? O gato. E esse? O urso. O urso. Eita, as meninas estão indo para onde? Para onde? Escola, isso mesmo, meu amor. E cadê o pé de João? Tá sujo, é? Tá sujo o pé? Sujou de quê? De areia? Foi com o Léo? E agora? Acabou? Fechou o livro? Fechou o livro? Um. Então, num videozinho como esse, de 1 minuto e pouquinho, assim, é uma pena que o áudio não dá pra escutar tudo com muita clareza, assim, muito definido. Mas é só para ter uma ideia, assim, isso aqui é uma interação bem natural. A criança do vídeo, na época, tinha quase 2 anos, perto de 2 anos, então estaria ali, seria correspondente ao nível 1, né, do VB-MAP. Mas, assim, o que a gente quis trazer de imagem, de exemplificação para vocês, de um videozinho como esse, é que numa interação como essa daí, de 1 minuto e pouquinho, daria para avaliar essa quantidade de coisas diferentes do VibMap. Daria para avaliar. Nesse vídeo aí, a gente teve exemplos de mando, né? A gente teve exemplos de tato, a gente tem também várias ocorrências de comportamento vocal. Se eu não me engano, é um dos últimos elementos que a gente que tem de registrar, que você vai registrar ali quantas vocalizações a criança. Um registro por intervalo, né? Amostragem de tempo. Que por quantas vocalizações a criança emite num intervalo de 30 minutos, se eu não me engano, se existe já uma diferença na entonação. Então, nesse videozinho, a gente poderia avaliar habilidades de percepção intraverbal e do brincar independente. Então, já daria para, no mínimo, aí, num videozinho como esse, numa interaçãozinha como essa, já daria para registrar no mínimo os 6 marcos e talvez até um pouco mais. De ouvinte também, né? Ouvinte, exatamente. Então, aqui eu trouxe assim algumas coisas só de quantos marcos já daria para marcar num videozinho como esse. Então, preferencialmente até avaliem a criança ali no contexto dela mesmo, com o que ela está já habituada, porque uma coisa diferente, principalmente com criança pequenininha, ou eu diria até com crianças com autismo, é que talvez ela responda um pouco diferente a depender do ambiente. Então, eu sempre gosto de ter essa visão um pouco, pelo menos assim, no ambiente natural dela, mesmo que a criança vá para uma trabalho, seja assim uma clínica, mas enfim, eu acho que é interessante ter um pouco essa visão. E aí agora a gente pensou em trazer um exemplozinho, né, de que ocorrência, digamos assim, do vídeo e como que a gente registraria isso no protocolo, né? Então, O skate, o que mais? Do carro? E quem é esse? E esse? O gato. E esse? O urso. então, nesse videozinho aqui, mostrando o livro, né, para criança,
apontando, enfim, interagindo ali meio que como a gente interage naturalmente com a criança. A gente poderia registrar isso, assim, tirando desse recorte do vídeo, porque tem muitas coisas. Então, na parte que vai avaliar o tato, que aí, ó, no VB-MAP, no protocolo vai ter lá, a criança faz tatos de pessoas, objetos, parte do corpo e figura. Então, nesse primeiro item aí, no primeiro marco, tem assim, tateia 2 itens com dica ecóica ou imitativa, pessoas, animais de estimação, personagens ou objetos, pode dica verbal, que é exatamente quando a pessoa ali aponta e fala, esse aqui quem é? Ou, enfim, aponta e até às vezes fala a primeira sílaba e complementa, que é exatamente o que tem no vídeo. Então, já daria para marcar ali, ó, como que aqui, se vocês repararem, um ponto é se ela emite 2 status, né? Com ou sem dica ecoimitativa. Se eu não me engano, tem 3 ocorrências com dica, e eu acho que a última, talvez ele fala alguma coisa que o áudio também não ficou tão bom, principalmente da voz da criança, que é um pouco mais baixa, né? Mas, minimamente, esse primeiro marco já daria para ter esse ponto, porque ele emitiu 2 ali, acho que foi o gato e algum outro animal, que eu não vou lembrar agora pelo vídeo. Ele fez uns 4, eu acho. Eu Isso, tava é procurando. isso, sim. E principalmente porque mesmo que tenha dica, né? E a dica não necessariamente vai parecer com a dica do modelo que a gente dá nos programas, muitas vezes quando a gente faz. Mas essa dica, que é isso? Isso é a mãe interagindo com a criança. É uma dica bem natural de apontar, de chamar atenção para aquilo, ou ela fala a primeira sílaba para a criança termina de completar ali aquele item. Então, são dicas bem naturais que a gente geralmente utiliza quando a gente está utilizando, quando está interagindo com a criança, mas é importante saber essa diferença, que talvez alguém pudesse pensar, ah, não, mas a criança não respondeu só. Não, mas no nível 1, no marco 1, assim, respostas como esse mesmo uma dica mais, assim, uma dica mais intrusiva. Tem muita dica ali para a criança responder, mas ainda assim ela responde. Existem respostas da criança. Então, nesse marco 1, só com esse recortezinho desse vídeo, ele já pontuaria um ponto, né? Nesse marco 1M, é o marco 1 do tato. Já com esse recorte do vídeo, a gente não consegue nem avaliar o 2, porque já tateia 4 itens sem dica ecóica. Então, no vídeo, eu acho que não é quando não chega nesse recorte do vídeo, não chega a acontecer isso. Mas enfim, é só para exemplificar bem na prática como que funcionaria tanto essa avaliação, né? O que que eu vou avaliar, o que que eu vou analisar ali daquela situação e como eu vou registrar isso no protocolo. E o protocolo tem outras particularidades também que a gente não vai conseguir falar aqui nesse webinário, né? Então, por exemplo, aqui você pode ver que tem um T do lado, um T, aqui tem um TO 60 minutos, o que é que isso significa? Para cada marco desse, a gente vai ter formas diferentes de avaliar, mas eu vou deixar vocês curiosos, porque não vai dar tempo da gente falar disso aqui hoje, mas eu vou responder outras perguntas frequentes que a gente recebe muito, a gente vê muito na nossa prática. A primeira delas é: quanto tempo dura uma aplicação de um manual da VMAP? E a resposta é: depende. Depende das habilidades da criança. Quanto mais habilidades ela tiver, você vai levar mais tempo, porque você vai avaliar uma, ver o que ela faz, vai para outra, vai para a seguinte, vai para a seguinte. Vai depender também da sua habilidade em aplicar o manual. Então, se você conseguiu, né, pegar em 1 minuto e meio todos aqueles marcos ali e já anotar, você já passou para o marco seguinte, né? Mas se você ainda está iniciando esse processo de aplicar a VBMAP, você vai dizer, opa, eu percebi que tem um tato, onde é que eu pontuo o tato? Você vai perder tempo para registrar. Então, depende de vários fatores. Depende do fator de quanto tempo é dado para você, né? Eu e a Anne, por exemplo, a gente foi fazer um projeto que deram 1 hora e meia, no máximo 2 horas, para avaliar cada criança. E a gente conseguiu, né? Com 2 pessoas já craques aí na aplicação, foi muito mais rápido. Enquanto estava fazendo uma coisa, ela já via outra, já registrava e aí ia. Então, depende. Outra pergunta muito frequente é: mas eu posso avaliar a criança só na clínica? E eu vou dizer: depende. Primeira coisa que eu diria é: você não deveria avaliar a criança só na clínica. Então, a Anne também tocou nesse ponto há um pouco tempo atrás, dizendo a clínica não reflete as situações naturais da vida dela, então ela não vai estar
nas contingências naturais, né? Então, os comportamentos vão ser diferentes, ela está num lugar diferente, com estímulos diferentes, isso pode impactar essa criança, né? E você tem coisas que, por exemplo, você quer avaliar de grupo. Na clínica, você tem como propor um grupo para aquela criança, né? Você tem como esperar um tempo para até ela desenvolver um vínculo com aquele grupo, né? Ou uma dinâmica com o grupo para poder começar a avaliar. Então, tem várias coisas que você deve ponderar. Na minha prática profissional, eu aplico o VB-MAP em casa e na escola. Quando necessário, eu vou para a clínica. Nessa que a gente tinha 1 hora e meia para avaliar a criança, foi dentro de um hospital, né? E a gente conseguiu fazer, conseguiu fazer acontecer. Nem sempre você tem que aplicar o manual inteiro. Às vezes você vai aplicar uma parte dele e já tem objetivos extremamente importantes para trabalhar com aquela criança, né? Então, já nem termina a avaliação, já começa a trabalhar. Por exemplo, a criança não faz pedido, você já tem que começar a fazer isso daqui, né? Ensinar ela a fazer pedidos, por exemplo. Ah, e onde eu compro o material da ViveMap? Essa é uma pergunta muito legal. E eu também responderia com depende. No curso do Mark Sandberg, ele falou que não precisa você comprar material da ViveMap. Porque o material da ViveMap, naturalmente, na criação dele, é o material que a criança tem. É o que a criança brinca. São coisas que fazem parte do contexto da criança, né? Então você não deveria sair comprando material. Os materiais eles ajudam muito. Tem à torta e à direita aí, se vocês quiserem procurar na internet, gente vendendo material da VMAP. Mas o aplicador raiz, ele vai usar o material da criança. O aplicador Nutella vai confeccionar seus materiaizinhos também. Então, eu diria que depende da situação, depende se a criança tem aquilo ou não tem, se você tem condição de adquirir, se aquilo vai facilitar a sua avaliação. Depende de uma série de coisas que não tem respostas prontas, né? Dentro da análise do comportamento, em tudo não tem uma receita de um bolo. Nada é feito igual para todo mundo. Você vai ter que analisar todas as variáveis daquela situação para tomar a melhor decisão para aquela situação. Por isso que eu estou te dizendo, a gente vive repetindo, não é nenhum curso que vai te dar todas as ferramentas que você precisa para aplicar. O curso ele vai te dar segurança, né? Cursos teóricos e até práticos também, ele dá mais segurança, te dá mais raciocínio clínico, né? Isso vai facilitar muito a tua prática. Mas para aprender é treino comportamental, é você fazer com alguém experiente do teu lado, te ajudando, te modelando, dando feedback. Então vocês já viram que vocês têm muito para aprender, né? A gente também. A gente não para de aprender. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre a VBMAP ou sobre outros assuntos da análise do comportamento ou análise aplicada do comportamento, a gente convida vocês a acertarem esse QR Code e se divertirem aí nesse mundo da análise do comportamento. E em nome da guia, né, que sou eu, Anne Clara, a gente queria agradecer vocês por terem assistido esse webinário, por terem interesse em aprender e por confiarem na gente para passar esse nosso conhecimento para vocês. Tá no mudo. E quem quiser aprender mais sobre esse assunto, né, tanto sobre comportamento verbal, quanto aprofundar, ver mais exemplos práticos do ViviMap, né, do manual, do protocolo e da teoria que embasam ele, a gente vai ter, né, temos ofertando no nosso site também, quem quiser adquirir o curso completo, né, do ViviMap. E como Luísa falou, não vai ser, não tem um fim, né, esse aprendizado, ele é infinito, eu diria. Mas com esse pouquinho aqui, assim, só uma amostrinha grátis do que é o que, de como registrar, o que parece uma tentativa de avaliação, o que avaliar, o que é um mando, o que é um tato, a gente vai destrinchar muito, com muito mais assim, profundidade, digamos assim, nesse curso. E aí sejam todos bem-vindos, assim, né? Quem quiser aprender mais com a gente. E como Luísa falou, né, não só sobre o curso, mas sobre todos os assuntos relacionados à aba, ao universo, né, dessa ciência que a gente é apaixonada. Então, esse aqui é o nosso contato, e aí, é por esses canais que vocês podem nos encontrar. Exato. Muito obrigada, pessoal. E até Tá? breve, eu espero.